E aí, Phil? Beleza? Ó, dando continuidade ao estudo da osmose, né? Eu comecei a falar em um vídeo anterior da osmose em células que apresentam glicocálix. E na ocasião eu disse que essas células apresentarão uma consequência se estiver em um meio ou hipotônico ou hipertônico diferente daquelas células que porventura tenham parede celular. Por quê? Pelo simples fato do glicocálix não suportar uma pressão, uma tensão muito grande, né? Se o glicocálix ele for forçado, ele pode o quê? Se romper, diferentemente das células que têm a parede celular, que, se eu comparo com o glicocálix, a parede é muito mais resistente. Pois bem, dando continuidade a estas estruturas celulares que apresentam o glicocálix, eu quero falar nesse vídeo unicamente da osmose em hemácia. E por quê? Porque como é que se fala? Liberar um tempo, um vídeo só para osmose em hemácias. Porque um grande número de questões, seja onde for, nas provas da Consultec, nas provas da Baiana de Medicina, nas provas até do Enem, quando cai questões de fisiologia de membrana e tem questões de osmose, cai sempre a osmose nas células, melhor, nesses elementos figurados que são as hemácias, tá certo? Eu coloquei uma imagem aí, né, de um grande número de glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias, que são estruturas presentes no nosso tecido conjuntivo líquido, no sangue, fazendo parte desse tecido, responsável pelo transporte de gases. Então, é muito importante que estas estruturas, essas hemácias, elas sejam íntegras, elas estejam extremamente, vamos dizer assim, saudáveis, morfologicamente perfeitas, para que elas possam transportar o oxigênio, principalmente o oxigênio dos alvéolos, para toda a parte do corpo, a partir da interação do oxigênio com a hemoglobina que elas possuem. Tá certo? Então vamos analisar o comportamento das hemácias em meio hipotônico, isotônico e hipertônico. Valeu? Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Tá aqui. Ó, uma hemácia, quando se encontra no meio hipertônico. O que é uma hemácia no meio hipertônico, turma? É uma hemácia que está em uma solução onde a concentração de soluto fora dela, nessa solução, é muito alta em relação ao interior dela. Então, a tendência é o quê? A tendência é esta hemácia perder água, né? Sofrer uma plasmólise, né? Plasmólise é perda de água, nós já falamos sobre isso, e ficar murcha. Só que o termo murcha, né, pode ser usado para qualquer célula que tem glicocálix, né? Mas para hemácia a gente usa um termo mais técnico, mais específico, que é crenada. Então, quando em uma questão disser, perguntar quando é que a hemácia sofre crenação, quando ela for colocada em um meio hipertônico. Olha o perigo aí de termos um sangue muito concentrado, com um teor de soluto muito grande. As nossas células, né, sanguíneas podem perder água, ficarem murchas e não poderem, no final, realizar suas funções. Tá certo? Beleza. Agora, e quando a hemácia se encontra no meio isotônico, onde a concentração de soluto é a mesma, tanto fora quanto dentro da célula? Nesse caso, observe aí a imagem, que a quantidade de água que entra, né, e a quantidade de água que sai da célula, da hemácia, é a mesma, ou seja, a hemácia não sofre alterações morfológicas e com isso ela pode desempenhar muito bem suas funções, beleza? Agora, por último, se uma hemácia for encontrada no meio hipotônico, o meio externo, o meio onde a hemácia se encontra, tem uma concentração de soluto muito baixa em relação ao seu interior. Então a tendência é ela ganhar água, fica túrgida. E como tem um glicocálix, que é frouxo, esse glicocálix não suporta essa pressão, esse volume elevado de água, e a hemácia sofre uma plasmoptise. Só que a plasmoptise da hemácia tem um nome especial, né? Você pode colocar aí nas suas anotações. Essa plasmoptise especial é chamada de
hemólise. Então, hemólise, né, é quando a hemácia ela sofre uma plasmoptise, hemólise, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então vamos praticar, né, esse tópicozinho aí de osmose e hemácia. Eu coloquei aí uma questão bem básica, bem interessante e muito importante, que é o seguinte, ó. A porcentagem em massa de sais no sangue é de aproximadamente 0,9%. Em um experimento, alguns glóbulos vermelhos de uma amostra de sangue foram coletados e separados em 3 grupos. Foram preparadas três soluções identificadas por X, Y e Z, cada qual com uma diferente concentração salina. A cada uma dessas soluções foi adicionado um grupo de glóbulos vermelhos. Para cada solução, acompanhou-se ao longo do tempo o volume de glóbulos vermelhos, como o gráfico mostra. Tá certo? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho um gráfico, né? Aí eu tenho um gráfico. E aí eu tenho a solução, aqui na ordenada, eu tenho um volume do glóbulo vermelho, é o volume, o teor hídrico, o teor dissolvente, o volume interno que ele possui em relação ao tempo aí na abscissa. Observe que na solução X, com o passar do tempo, o volume do glóbulo vermelho aumentou. Ô, minha turma, se o volume do glóbulo vermelho aumentou, é porque ela ganhou o quê? Ganhou água. Se ela ganhou água, é porque ela estava no meio o quê? Hipotônico ou hipertônico? Estava no meio hipo. Então, ó, a solução X é uma solução hipotônica. Beleza? Perfeito? Então, vamos lá. Vamos nessa. Na solução Y, note que o volume do glóbulo vermelho não alterou, permaneceu constante. Então, a quantidade de água que entrou foi a mesma quantidade de água que saiu. Então, que solução é essa? É uma solução isotônica. Beleza? Agora, na solução Z, deixa eu colocar aqui o óculos, na solução Z, observe que o volume do glóbulo vermelho diminuiu. Significa dizer que ela perdeu água. Se ela perdeu água, é porque a concentração de soluto fora da hemácia é alta, né? Então ela está no meio o quê? No meio hipertônico. Então vamos lá. Vamos responder a questão. Então, você observou e percebeu, né, a importância que foi identificar as soluções, onde cada solução representa X hipotônico, Y isotônico e Z hipertônico. Então agora eu vou para a questão e eu não vou errar. Vamos lá. Ó. Letra A. A porcentagem em massa de sal na solução Z é menor do que 0,9. Então, na solução Z, a solução Z é hipertônica. Se 0,9 é o normal do sangue, né? Na solução hipertônica deve ter o quê? Mais do que 0,9, porque a solução é hipertônica. Então, letra A, falso. A letra B. A porcentagem em massa de sal é maior na solução Y, do que na X. É maior na Y do que na X. Na solução X, a solução é hipotônica, né? E em Y, a solução é o quê? Isotônica. E aí, é verdadeiro ou falso essa aí? Ele está querendo dizer que o percentual de soluto em Y é maior do que em X. Isso aí é verdade, não é não? Isso não é verdade? Por que é verdade? Porque a solução X é hipotônica, a concentração de soluto está menor do que 0,9. No Y é o quê? 0,9. Tá bom? Agora, vamos lá. Já que eu já sei o gabarito, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vamos lá, vamos continuar. Ó, C. Por que a C é falsa? A solução Y é água e a água destilada são isotônicas. A solução Y, não. A solução Y é água destilada é uma água o quê? Muito, mas muito pura. Então, o meio que tem água destilada é um meio hipotônico e a solução Y é isotônica, né? Então, com água destilada seria hipo, com a solução Y, já está lá identificado, isotônico. A solução X e o sangue são isotônicos. Não, a solução X é hipotônico. A adição de sal à solução Z
fará com que ela e a solução X fiquem isotônicas. Não, se eu colocar mais sal em Z vai ficar cada vez mais hipertônico. Então, o gabarito é a letra B e foi importante você identificar os tipos de soluções para que pudesse não ter dúvida na questão. Valeu? Deixa eu passar aqui o slide.